Bom, vamos começar aqui a nossa audiência para tratar desse tema tão importante, que é o transporte por barcas aqui no nosso... Agora está melhor? Opa! Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome da UFRJ, em nome da Secretaria de Transportes, pela presença das senhoras e dos senhores aqui. Sabemos que hoje é um dia de sábado, eventualmente um dia de ficar com a família, mas o dever nos chama e nós estamos aqui para tratar desse assunto. O projeto como um todo, ele é muito importante para todos nós que usamos as barcas, e eu me coloco nesse meio também, uma vez que sou professor da Universidade Federal Fluminense e uso a barca ali, Rio-Niterói, como vocês sabem bem. A UFRJ, a qual eu também pertenço, ela foi contratada para realizar todos esses estudos que vão tentar entender o porquê do funcionamento não estar a contento, quais são as melhorias que podem ser feitas, a tarifação, as questões jurídicas, as questões técnicas e uma série de outros detalhes técnicos, financeiros, jurídicos, etc., que compõem o serviço. O serviço de barcas no mundo inteiro é bastante conhecido e é um serviço complexo. Aqui em Paquetá, então, é um serviço que eu diria vital. Afinal de contas, se a barca, fazendo uma comparação simples, se a barca Rio-Niterói para de funcionar, você tem outra opção, mas e Paquetá, como ficaria? Né? Então, é uma ponta, digamos assim, frágil sob o ponto de vista de mobilidade que precisa ser devidamente atendida com a qualidade que se espera de um serviço como esse. O serviço de barcas no mundo inteiro, de certa forma, ele tem uma complexidade em relação à tarifação, uma vez que, pelas nossas pesquisas preliminares, nós podemos observar que nos diversos locais, Portugal, Turquia, Austrália, diversos outros locais, isso precisa ser colocado, obviamente, nesse nosso estudo, para que nós também levemos em consideração isso. O propósito, meus queridos, da nossa audiência aqui hoje é ouvi-los, porque é uma audiência que tem um caráter técnico. Eu já participei de várias audiências dessa natureza, e o que seria o errado? O errado seria nós fazermos um projeto, estudarmos todo o serviço de transporte sem ouvir ninguém. E aí, como é que ia ser isso? A gente ia ficar debruçado nos nossos livros, na nossa internet, procurando informações, quando, na verdade, a informação está aqui e a gente precisa ouvir. Então, nós fizemos uma audiência lá na UFRJ e ela foi importantíssima, porque dela surgiram as demandas para outras audiências. Essa daqui de Paquetá, não é, Guto? Já estava até marcada, já estava combinada de ter, mas surgiram outras, como, por exemplo, a de Cocotá, a de Niterói, a de Ilha Grande, e, eventualmente, outras que se fizerem necessárias, e eu acredito que a gente deva fazer, sim. Então, o nosso propósito aqui é ouvi-los, ouvir as demandas. Estamos fazendo a filmagem ali, como os senhores podem ver, a gente vai transcrever essa filmagem ipsiliteris, né? Da maneira como for colocado. Nós vamos dar espaço aqui, o Guto vai... desculpa, Guto. O Guto vai aqui organizar as falas, né, de todos que puderem falar. Queremos ouvir todos, queremos ouvir todas as demandas, anotar tudo, para que a gente leve em consideração, nos nossos estudos, todas essas falas. Eu vou passar agora para a minha colega Amanda, que é representante aqui da Secretaria de Transporte do Governo do Estado, para que ela possa fazer suas considerações. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, espero que a gente tenha uma audiência muito proveitosa, com muitas informações, e que nos ajude para que nós possamos fazer o nosso trabalho com a qualidade e com a excelência que a UFRJ sempre faz. Tá? Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Amanda, eu faço parte da equipe da CETRANS. Estou representando o Estado, no lugar da superintendente Caroline Gonzaga. Estou aqui para ouvir vocês, tá? O que vocês precisarem, vou passar todas as solicitações, informações, manifestações, tudo que tiver
eu vou passar para eles, tá bom? Boa audiência para todos vocês. Muito obrigada. Passar para o nosso colega deputado Serafini, para que ele possa fazer também suas considerações. Bom dia. Bom, gente, em primeiro lugar, dizer que fico muito feliz de estar novamente aqui em Paquetá, numa audiência pública aqui no Yacht Club. Há poucos anos atrás, a gente fez uma audiência aqui, quando estava em discussão, se eu não me engano, outro processo de licitação, que foi interrompido. A gente, pela Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário, fez uma audiência aqui, e aquele processo era tão eivado de vícios que acabou interrompido e aquela licitação foi considerada nula antes de chegar ao final. De lá para cá, foram algumas reuniões em conjunto com a Morena, algumas reuniões com o Ministério Público, com Defensoria Pública, com Secretaria de Transportes. Infelizmente, nesse período todo, a gente viu passarem diferentes governadores, diferentes secretários de transporte, e a descontinuidade fez com que a gente chegasse a uma situação onde a gente se aproxima do fim de um governo, a gente se aproxima do fim do contrato de barcas, e até agora não foi construída uma solução para o que deveria ser, né? Na verdade, talvez a principal alternativa de transporte da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e virou um problema. E talvez poucos lugares sintam a gravidade desse problema, tanto quanto Paquetá, tanto quanto a população de Paquetá. Porque a grade que hoje é ofertada para Paquetá é uma grade desrespeitosa. Não é à toa que vocês adotam como principal palavra de ordem o respeito a Paquetá, porque realmente o que a gente tem visto nesse último período é uma grade desrespeitosa. Eu acompanho a luta de barcas há cerca de 15 anos, desde que eu, como morador de Niterói, comecei a trabalhar na cidade do Rio de Janeiro, a usar cotidianamente a barca e sofrer cotidianamente com uma série de problemas, que ao longo do tempo foram mudando de figura. Mas tem como marco ali 2012, 2011, quando a gente tem uma mudança tarifária que é grave, que impacta barcas. Até então, barcas tinham uma tarifa que regulava com a tarifa dos ônibus municipais. Quando chega em 2010 para 2011, tem uma reestruturação tarifária, barca passa a regular o preço com o do transporte intermunicipal, o que é um primeiro baque nesse modal, porque começou a ficar mais barato você pegar um ônibus que você vai demorar mais tempo do que você fazer o uso de um ônibus municipal e da barca. Logo na sequência, a gente tem a transferência da Barcas S.A. para o Grupo CCR, e aí a gente tem uma mudança no contrato, onde o governo do Estado assume obrigações que até então eram obrigações da concessionária, como, por exemplo, os investimentos nas novas embarcações, etc. Mesmo assim, a gente passa a viver um sofrimento constante, que, por um lado, as tarifas se mantêm num patamar elevado, e, por outro, a gente vai assistindo a uma pressão permanente pela redução de horários. Por exemplo, acabaram com a barca noturna, diminuíram os horários em Cocotá e, por fim, ao longo do tempo, veio que talvez tenha sido a facada mais violenta, que foi a redução drástica dos horários aqui em Paquetá. A gente conseguiu, na Assembleia Legislativa, junto ao presidente da Assembleia, o deputado André Siciliano, junto com o deputado Valdec Carneiro, construiu uma proposta de acordo que foi levada à CCR Barcas, que foi levada ao Ministério Público, onde a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro se propunha a repassar para a CCR o valor que ela alegava ter de prejuízo com a operação da barca completa em Paquetá. O valor variou ao longo do tempo, inicialmente era 7 milhões, depois a pandemia interrompeu aquelas negociações. Quando a gente retoma, já passada a fase mais crítica da pandemia, a CCR alegava que era algo mais próximo a 10 milhões, a Assembleia Legislativa manteve a sua oferta, e numa reunião no Ministério Público, na presença do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a CCR negou o acordo, disse que não tinha interesse em receber 10 milhões por ano
para retomar a grade de Paquetá, porque ela só tinha interesse em fechar um acordo se esse acordo significasse que o Estado ia assumir um documento com o prejuízo que ela alega ter na operação. Essa talvez tenha sido uma das ações mais desrespeitosas que a gente já viu de uma concessionária de serviço público, porque ela faz a população de Paquetá sofrer cotidianamente por conta de um contrato que é muito mais amplo, que envolve um transporte de passageiros de várias linhas muito mais amplo, mas que a população que mais depende do transporte, que é a de Paquetá, é a que fica mais castigada. Então, a gente de lá para cá tem pressionado muito para que a questão da concessão caminhe, viu com preocupação que o Estado fez uma licitação pela primeira vez para contratar quem ia fazer a modelagem, ganhou um consórcio e essa licitação foi cancelada. Ficamos muito preocupados porque a gente viu que a outra licitação que tinha sido cancelada tinha sido por dispensa de licitação e tinha sido eivada de erros através do projeto que tinha sido desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas. Ficamos felizes, dessa vez, de não ter sido a Fundação Getúlio Vargas a contratada, porque ela já tinha cometido vários erros, ter sido o FRJ, e temos, desde então, tentado contribuir com esse processo de construção dessa nova licitação. E aí a gente participou da audiência pública lá no FRJ, e eu vou rapidamente colocar o que a gente levou para lá e gostaria que fosse tratado. Primeiro, que a gente acha que é muito importante ter uma etapa prévia de escuta para a elaboração da licitação. Mas eu quero lembrar que a gente está há 5 meses do fim do contrato. E a gente não pode fazer uma escuta como se a gente estivesse partindo do zero. Por exemplo, era muito importante que o governo do Estado, que está contratando o FRJ, apresentasse para a gente quais são as diretrizes que ele vê para o transporte aquaviário. Porque, além de ser a única opção para Paquetá, é a única opção de transporte de massa hoje para toda a região leste fluminense. É a única opção de transporte coletivo para Ilha Grande. Como é que o governo do Estado vê isso e o que ele se propõe a fazer com relação a isso? Isso era fundamental. A gente entende, por exemplo, que Paquetá e Ilha Grande têm que estar inseridas dentro de um contexto mais amplo, onde você traga equilíbrio para o funcionamento, porque essas ilhas só têm a barca como opção. Tem uma distância maior, mas tem que ter uma grade de horário que tem que ser mantida, mesmo que tenha poucos passageiros. Porque senão acontece como tem acontecido atualmente. O estudante chega na Praça 15 e tem que ficar 2 horas esperando o horário da aula. Hoje eu vim para cá, peguei a barca das 7, tive que ficar 2 horas esperando o horário dessa audiência pública. Isso, evidentemente, tem impacto econômico, tem impacto social, tem impacto até na saúde mental das pessoas que vivem com esse sofrimento. Então, a gente acha que era importante que o governo do Estado estivesse apresentando diretrizes para esse processo. Infelizmente, isso não está acontecendo. Então, a gente traz para o debate algumas posições. A gente acha fundamental que o governo, até o final da licitação, por exemplo, se posicione sobre uma proposta de subsídio do transporte aquaviário. Por quê? Porque todo serviço de transporte público tem subsídio. O que não dá é para isso não ser previsto e funcionar depois sem transparência. Cada estação do metrô que é construída custa 5 bilhões de reais. O transporte rodoviário, permanentemente, tem o governo construindo e fazendo a manutenção dos corredores de ônibus, das vias pelos quais os ônibus passam, além dos subsídios que são repassados para as empresas de ônibus. Qual é a proposta de subsídio do governo para o transporte aquaviário para ter equilíbrio tarifário e para ter grades que sejam suficientes para fortalecer esse modal? Isso é fundamental. A gente defende que tenha. Qual é o investimento no transporte aquaviário? Não pode ser simplesmente passar por uma concessionária privada e ignorar a importância estratégica desse modal. E, por fim, qual é a proposta de integração do transporte aquaviário com os outros modais? A gente viu, por exemplo, que o prefeito Eduardo Paes acabou com o mergulhão na Praça 15 e, com isso, enfraqueceu, reduziu a metade o número de passageiros que vão de Niterói para a cidade do Rio de Janeiro, porque as pessoas descem na Praça 15, têm que andar 1 quilômetro para pegar um outro transporte para se deslocar para onde vai na cidade do Rio. Só passou a ser interessante pegar a barca para quem vai ali para a Praça 15 mesmo ou para os arredores da região central.
Quando antes, você pegava, descia, ia para qualquer ponto da Zona Sul, você sabia a hora que ia chegar, porque você fugia do grosso do engarrafamento através da barca. A gente tem que reverter isso. Tem que ter um planejamento de integração. Qual é o planejamento que o governo do Estado está apresentando para que a UFRJ possa fazer os seus estudos, levando em consideração isso? A situação de Cocotá. O ponto de ônibus fica a 800 metros da barca. E aí, claro, ninguém pega, porque tem que atravessar uma região que fica erma, fica vazia. Tem proposta para mudar, está sendo pactuado no Conselho Metropolitano, está sendo dialogado com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Isso são questões fundamentais que dizem respeito ao equilíbrio do sistema e dizem respeito à necessidade, maior ou menor, do governo subsidiar para que, por exemplo, em Paquetá e na Ilha Grande, que tenha dependência exclusiva do transporte aquaviário, os moradores possam ser tratados com respeito e dignidade. Então, trago essas questões como defesas. A gente defende que o governo tenha essas ações, busque a integração intermodal, coloque na mesa qual é o subsídio que ele entende que é importante para fortalecer o transporte aquaviário, assim como ele investe no metrô, assim como ele investe no transporte rodoviário, tem que investir no transporte aquaviário, e que a gente consiga, inclusive, ter na mesa a possibilidade de novas linhas. Fortalecer o transporte aquaviário, que a população de São Gonçalo, que a população da Baixada, que a linha social de Charitas, que é uma lei em vigor, tem que ser respeitada nesse novo edital, sejam de fato colocados. Chega da dependência do transporte rodoviário e chega de maltratar aqueles que optam ou que dependem do transporte aquaviário. Então, a contribuição da nossa frente parlamentar, a nossa contribuição é nesse sentido, de reafirmar a importância estratégica do transporte aquaviário e de cobrar que essa licitação signifique um fortalecimento desse modal com mais respeito, mais segurança, melhor qualidade e uma política tarifária integrada aos outros modais para garantir que os usuários das barcas possam se transportar na região metropolitana, possam se transportar em todo o estado do Rio de Janeiro, né, com respeito, com dignidade, podendo trabalhar, podendo estudar, podendo conviver com as suas famílias, podendo ter seus momentos de lazer, como todos os demais usuários dos outros transportes públicos. Tá bom? Obrigado e respeito a Paquetá. Bom dia a todas e todos. Eu queria falar exatamente sobre o respeito. Tá? Infelizmente, eu sou obrigado a repetir o que disse na audiência pública lá no Fundão. Tá? É um desrespeito sem fim às ausências aqui nessa mesa, primeiro, do secretário de Transporte, André Narras. Nós estamos no meio de um processo de elaborar com todo respeito, Amanda, tá? É muito bem-vinda a presença aqui tua da CETRANS, mas mais ainda do que aqui, no Fundão, que era uma audiência pública geral para toda a população usuária do transporte aquaviário, a ausência do secretário. E mais, como disse aqui o Flávio, né, a ausência de sinais políticos de quais são os investimentos que se vai fazer nesse modal. Dinheiro. Não se faz transporte público de qualidade sem investimento. Tá? Então é preciso que o governo saia da sua omissão, de fingir de morto e diga quanto é que vai aportar de recursos para que a Baía de Guanabara e todas as populações usuárias das barcas sejam agraciadas com serviço de qualidade. Serviço de qualidade é, por exemplo, além do que nós sabemos, porque aqui falar de barca em Paquetá é como falar em corda em casa de enforcado, né? Nós não estamos aqui com essa linda imagem que eu estou vendo aqui de cima, enchendo aqui o salão do iate. Aliás, faço aqui um parêntese para fazer um agradecimento à Comodoria do Yacht Clube,
de ceder aqui o espaço, tá, para a gente poder fazer, né? E aproveito para dar os parabéns pelo trabalho que essa comodoria está fazendo de levantar o IAT, que é uma instituição super querida, super tradicional, super querida por todos nós. Tá? Agora, retomando, o desrespeito, a falta de uma palavra sobre qual é o plano de investimentos, como o governo vê esse modal de transporte aquaviário. Tá? Esse modal, por exemplo, tá, ele tem a vantagem de não poluir da mesma forma que o rodoviário polui. Tá? Se tivesse uma linha do Fundão, quando fizemos a audiência lá no Fundão, né, em 15 minutos, né, uma lancha foi do Fundão para Paquetá. Né? São milhares de estudantes, milhares de trabalhadores que contribuem para congestionar o tráfego do Rio de Janeiro todos os dias, né? E que uma linha de transporte aquaviário seria mais do que desejável. Ela não beneficiaria só as populações usuárias, ela beneficiaria todo o Rio de Janeiro. Tá? E a questão é, o que o governo acha disso? O governo quer continuar investindo no transporte rodoviário como o carro-chefe do transporte público? Ou o governo quer que o transporte aquaviário seja robustecido, seja ampliado com novas linhas, linha em São Gonçalo, por que não uma linha da Barra para a Praça 15? Né? Existem estudos para isso. Mas voltando a falar da falta de respeito, outra ausência aqui inadmissível. A Prefeitura do Rio de Janeiro não pode virar as costas para Paquetá, porque nós somos um bairro do Rio de Janeiro. Né? Pouco importa se há décadas atrás o sistema aquaviário de transporte foi estadualizado. Tá? Paquetá não deixou de ser um bairro por isso. Paquetá deveria estar conversando com a Secretaria de Transporte do município do Rio de Janeiro, que não está aqui nessa mesa, não esteve na audiência do Fundão, não esteve na audiência pública da Alerj, enfim, se omite sistematicamente. Tá? E, por fim, a terceira ausência, que é quase chover no molhado, a atual concessionária CCR Barcas, né, se esconde, se omite, não cumpre a sua... É obrigação de uma concessionária do serviço público estar aqui. Se ela é a atual operadora do sistema, tinha que estar aqui contribuindo, dando seu ponto de vista, dando informações, dados dessa operação. E a AGETRANSP, muito bem lembrado, cadê a agência reguladora? Cadê? Então, para concluir, tá, queria dizer que nós temos um outro problema, além de discutir um novo modelo de licitação. É aquilo que está ali. Cadê o plano B do governo? Porque que não vai dar tempo de fazer essa licitação até fevereiro, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. A Morena vem dizendo isso há meses. E agora foi ratificado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que é um órgão que tem por expertise acompanhar, entre outras coisas, processos licitatórios. Eles já acenderam a luz vermelha, já perceberam que não vai ter licitação até fevereiro e determinaram em 11 de agosto ao governo do Estado, com cópia para o governador, cópia para o secretário André Narras, cópia para o procurador-geral do Estado, que tem 30 dias, portanto, até 11 de setembro, para apresentar um plano de contingência. Se não tiver licitação até fevereiro, tem que dizer agora como vai ser. Não tem que deixar virar eleição, virar mandato, né, virar o ano, entrar um outro governo. Tem que dizer agora como vai ser a partir de fevereiro, porque sabemos que vai ser necessário prorrogar por mais pelo menos 6 meses para concluir a licitação. Tá? Então, são essas as duas questões fundamentais. O governo dá sinais de que ele vai investir, tá?
E nisso, nós vamos ouvir aqui, todos os setores da ilha estão aqui representados, né? O Morro do PEC, o Condomínio Paulo Vitor, o Conjunto Residencial, o Hospital, a Escola Joaquim Manuel de Macedo, todos os setores estão aqui, vão falar dos impactos, e é isso, para isso é que serve essa audiência aqui, né? Essa é a parte que cabe a nós, paquetaenses, né? Relatar aqui como impacta nas nossas vidas das mais diferentes formas, tá? Esse horário tenebroso que a gente convive há 2 anos e meio. Tá? Já que a parte que caberia ao governo, né, nós não temos. Né? Não temos a palavra do governo aqui, né, para anunciar uma posição real sobre esse processo. Muito obrigado. Inscrições, tá, para qualquer morador. A Alessandra está se inscrevendo. Rico, Conceição. Tá? Todo mundo que quiser se inscrever durante as falas, acena para o Rui aqui, que ele está com a prancheta e vai anotar o nome e trazer para cá. Tá? Sim, sim. Diego está se inscrevendo. Alessandra. É só apertar e segurar um pouquinho. Alô? O Rui está fazendo as inscrições. Eu fui a primeira a me inscrever ali. Ele vai fazer de 5 em 5, ele vai levando para vocês. E aí vocês vão chamando, pode ser? Isso que eu queria saber, que tempo que eu tenho? 3 minutos. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer assim da felicidade de ver Paquetá representado aqui no IAT. Isso aqui não acontece do dia para a noite, faz 2 meses, quase 3 meses, que a gente tem tido reuniões segmentadas, né, com todos os segmentos da ilha, e hoje me emociona ver, num dia de sol, um sábado de sol, em que o paquetaense que trabalha com turismo tem que ganhar seu dinheiro. Então, eu estou vendo aqui, seu Zé Charreteiro hoje está aqui, podia estar ali, dando volta na ilha, ganhando o dinheiro dele, e achou importante vir para cá, porque ele sabe que os próximos 25 anos dependem do trabalho que a gente está fazendo, todo mundo junto aqui. Então, assim como o seu Zé, tem o João da mercearia da Fabrícia, tem outros comerciantes, o Maurício, do Zecas. Eu não vou poder citar todo mundo, mas é só para a gente ver a diretora e vice-diretora da escola, da nossa escola Joaquim, o diretor do nosso hospital. Então, assim, se a gente levantasse esses cartazes que estão aqui, quem quiser pode levantar, gente. Os cartazes não é brincadeira, esses cartazes é uma maneira de dizer para o UFRJ e de dizer para a CETRANS, né, que isso não é uma aglomeração qualquer de moradores. Isso é uma junção representativa de moradores. E esses moradores hoje estão aqui porque só o paquetaense sabe o que tem sofrido nesses 2 anos. Então, assim, o que eu quero dizer hoje aqui, tem 2 pontos para dizer, sem passar do meu tempo. O primeiro ponto é celebrar a fala do Aurélio Murta, representante da UFRJ, quando ele diz, repetindo o que nós ouvimos na primeira reunião da Morena com a UFRJ, ainda em maio. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo, Paquetá tem que ter um espaço especial dentro da licitação. Por quê? Porque a gente não pode ir a nado, gente. E porque transporte público não é favor. Transporte público é direito. Então, aqui não tem nenhum cachorro vira-lata. Nós temos direitos
como qualquer bairro tem. Então, o que é que nós ouvimos da UFRJ na primeira reunião com o Marcos Freitas, com o Edson Américo, e hoje estamos ouvindo reiterado aqui com Aurélio Murta? Que o sistema tem que ser pensado de forma universal, ou seja, não tem essa história de que Paquetá dá prejuízo, isso não existe, isso é uma afirmação criminosa. A organização do sistema aquaviário tem que ser feita de tal forma que todo cidadão seja atendido igualmente. A gente não tem que achar que o nosso estudante tem que ficar 2 horas esperando, sem dinheiro para comer, na Praça 15. A gente não tem que esperar que a gente não tem que achar que o nosso turista tem que ficar de 6h30 da tarde até 11h30 da noite. Por quê? Então, ou dormir na praça. Então, eu não vou falar aqui pelos segmentos, porque cada um vai ter sua voz e vai falar. O que eu estou dizendo é que eu estou feliz de ver hoje o compromisso assumido publicamente pela UFRJ, né, do entendimento de que Paquetá tem que ser atendido de forma especial, sim, porque nós não podemos ir a nado. E nós somos cidadãos de primeira categoria, como qualquer cidadão deve ser tratado, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, daqui para frente, a gente vai acompanhar todo o processo, a gente vai estar presente em todas as audiências públicas, a gente vai estar presente acompanhando todo o processo da UFRJ. Perfeito. Agora, o segundo ponto o Guto já falou, no dia 12 de fevereiro, gente, anota na agenda, acabou o contrato da CCR, acabou. CCR não tem obrigação nenhuma mais, no dia 12 de fevereiro, no dia 11 acaba, no dia 12 ela não tem mais obrigação. Então, quando a Amanda, que é muito bem-vinda de estar aqui representando a CETRANS, mas quando ela diz, vim aqui só ouvir vocês, Amanda, eu sinto muito ter que dizer para você que não é isso que a gente espera, diga para o secretário, não é isso que nós esperamos da Secretaria de Transportes, porque não é essa, a obrigação da Secretaria é falar. Porque, veja só, qual é a dúvida que eu jogo para a Amanda aqui e que eu acho que a gente tem que pensar muito é o seguinte, quando o TCE está cobrando agora um plano de contingência, como o Guto disse, é preciso, a gente vai ter, até o dia 11 de setembro, o governo tem que apresentar um plano de contingência, certo? A gente quer saber que plano é esse, certo? E se for um plano ruim, se for um plano que diz para a gente, não, vai ser uma coisa só de emergência, vai ser só menos horários ainda do que vocês têm hoje, a gente vai aceitar isso por quê? Então, assim, a gente está pronto para ir para a porta do Palácio do Governo para dizer, esse plano de contingência é bom ou esse plano de contingência é ruim. Certo? Então, assim, a gente sabe qual é o nosso direito, esses horários que a gente tem são horrorosos, a gente não se conforma com esses horários e muito menos com menos do que esses horários. Então, que o governo não nos apareça trazendo um plano indecente de horários para a gente aguentar até chegar à licitação. Quanto tempo vai demorar entre o dia 12 de fevereiro e o dia em que a nova empresa assumirá? A gente não sabe quanto tempo, 1 mês, 2, 6 meses, a gente não vai descuidar do que será esse plano de contingência. Então, são 2 questões hoje. Uma, dizer para a UFRJ qual é o nosso problema, onde está doendo a nossa vida, o que esse sistema aquaviário, do jeito como ele está hoje, tem nos maltratado, né? E o quanto que eles têm que trabalhar para colocar Paquetá no seu devido lugar dentro da licitação, da modelagem. Essa é uma coisa, e é para isso que vocês vão falar, e a UFRJ está aqui para recolher essa informação preciosa de cada um desses segmentos, né? Eu até peço, gente, que priorizemos as pessoas que estão representando a escola, representando o hospital, representando os morros, representando a creche, representando mais do que cada um de nós falar, né? E o segundo ponto é cobrar do governo do Estado, da Secretaria, um plano de contingência decente. Então, começa hoje a contagem regressiva
até o dia 11 de setembro, quando o governo tem que apresentar esse plano de contingência que vai funcionar do dia 12 de fevereiro até o dia em que a nova empresa entre a partir da nova licitação. É isso que eu queria dizer e é isso que eu espero que a gente receba dentro de um mês do governo do Estado. Muito obrigada. Alessandra, por favor. Eu acho que cada pessoa que falar pode aguardar o próximo e entregar o microfone aqui, pode ser? O próximo é o Davi, do museu. Ele está aí? Davi, tá. Não, é a Alessandra e depois o Davi. Bom dia a todas e todos e todes. Bom, eu não represento nenhuma grupo aqui, porque eu sou do grupo que foi embora. Em abril, teve uma grande leva de moradores que tiveram que ir embora da ilha, porque não podiam mais trabalhar e morar em Paquetá ao mesmo tempo. Então, muitas famílias, todo mundo conhece aqui, foram embora, venderam suas casas, se desfizeram dos seus sonhos, das suas vontades. Minha filha perdeu os amigos da escola, eu tive que ir embora, perdi os meus amigos, né? Todo mundo aqui me conhece. Então, a gente teve que se mudar do bairro que escolheu para viver, porque a gente está sob o controle de uma empresa que... Então, assim, precisa ter uma noção do prejuízo. Eu ia fazer uma fala técnica, mas eu vou fazer uma fala com coração, porque eu entendo melhor disso. Eu ajudava a organizar o pré-vestibular comunitário aqui na ilha. Eu e Maurinho. Todo mundo me conhece o Maurinho. A gente teve que cancelar o pré-vestibular, que na primeira turma conseguiu colocar 5 alunos na universidade pública, Alessandra, Lucas, vários alunos, 5 alunos da primeira turma do pré-vestibular conseguiram passar na universidade pública e a gente teve que cancelar porque os professores não conseguiam vir dar aula. Então, 5 pessoas a gente conseguiu colocar, 5 alunos, a gente fechou um sonho meu e do Maurinho, que era fazer um pré-vestibular comunitário e botar a juventude da ilha na universidade pública por causa. Então, assim, são sonhos. Só que sonhos, o governo do Estado está andando para sonho. A CCR está andando para sonhos. Ninguém quer saber dos nossos sonhos. Ninguém quer saber se eu plantava árvore com o Ricardo ali toda semana, ou que eu chegava aqui no iate 7 horas da manhã para preparar o café para receber a turma do pré-vestibular. Ninguém quer saber das nossas vidas individuais. Ninguém quer saber que minha filha não corre mais pelas ruas de Paquetá, ou eu tomo cerveja com a Vivi ali no boteco. As pessoas querem dinheiro, as pessoas querem cifras. E aqui a gente está vivendo com sonhos, com as pessoas normais, com o cotidiano, e eles mexeram com o cotidiano de um monte de gente. Então, vim aqui uma representante da CETRANS dizer que vai ouvir. Vocês estão ouvindo a gente desde o início, desde antes da pandemia. Aí, agora, eu quero dizer uma coisa. Eu vou fazer uma proposta objetiva, Morena, e não sei se a comissão, a comissão de transportes da LERJ pode nos ajudar. Eu quero que a gente produza uma carta de intenção, né, de compromisso. Mais que intenção é compromisso. E convide os 3 candidatos ao governo do Estado melhores posicionados nas pesquisas, para que eles possam assinar essa carta de compromisso com relação à população de Paquetá, com relação às barcas. Porque a gente falta tudo. Falta colégio estadual diurno, falta atividades para as crianças, falta tudo. Mas o pior de tudo que nos afeta é as barcas. E só para concluir, é o seguinte, gente, nós, moradores de Paquetá, votamos muito mal. Votamos muito mal. Então, a gente tem que começar. Eu sou professora.
Eu acho que tudo que a gente faz na vida são processos pedagógicos. E esse processo de luta das barcas, quem não aprendeu que esse governo do Cláudio Castro nos virou as costas, não aprendeu nada. O processo pedagógico que a gente passou esses últimos anos, eu não quero ver ninguém receber churrasquinho no dia da eleição aqui. Eu não quero ver gente na porta da escola passando panfletinho de gente que nunca veio a Paquetá só porque ganhou 50 contos. É um processo pedagógico que a gente precisa encarar. A gente não vai ter o churrasquinho, a gente não vai ter os R$100 do dia da eleição do cara que vem aqui, mas a gente tem que lutar pela nossa dignidade. Esse governo é uma falácia. Cláudio Castro virou as nossas costas, não deu uma palavra para a gente, e eu queria que Paquetá pudesse exercer esse ano nas urnas a demonstração do que a gente acha desse governo estadual, porque ele virou as costas para a gente. Ele não falou nada, ele não deu uma linha, e a gente está no momento de eleição. Quem acha que não tem nada a ver a minha fala, não entendeu esse processo desses anos todos. Então, a gente tem um momento crucial agora, que é tirar esse governo que virou as costas para Paquetá agora e tentar outros ares, outras tentativas. É isso. Davi. Bom dia a todas e todos, né? Senhor representante da UFRJ, senhora representante da Secretaria de Transporte, senhor deputado e companheiro presidente da Associação de Moradores de Paquetá. Eu vou falar aqui, eu sou presidente da Associação de Cultura José Bonifácio, que é da Casa de Cultura José Bonifácio, e do Museu da Comunicação e Costumes, né? Vou falar aqui não como diretor do museu, mas sim como idoso. Nós temos o problema, a crueldade, inclusive, da CCR com o idoso e com o turista que vem a Paquetá no final de semana, etc. O idoso aqui, quando tem muita consulta, inclusive, que não tem especialidades aqui em Paquetá, no hospital, que atende muito bem a muita gente, mas não tem especialidades. Então, o idoso necessita sempre de ter um apoio médico no Rio de Janeiro. E, para esse apoio médico, ele tem que sair, às vezes, na barca de 7h40, ser atendido às 10 horas da manhã e esperar a volta numa barca de 1h30 da tarde. Isso realmente é uma crueldade que se faz com o cidadão aqui de Paquetá. Nós não podemos admitir que continue fazendo essa crueldade com os nossos moradores aqui da nossa ilha. A outra é em relação também ao turista. O turista chega aqui no sábado ou domingo em diversas barcas, não é? Em diversas barcas, e crente, inclusive, que ele vai embarcar com tranquilidade numa barca às 5h30 da tarde. Inclusive, quem vê aquela fila em que os turistas estão esperando chegar à barca e viajar e conseguir entrar naquela barca de 5h30, é de chorar. É de chorar. Inclusive, o próprio turista passa a odiar, inclusive, a nossa ilha, que quando vem fazer um passeio de prazer, ele sai aqui odiando a nossa ilha, porque o horário cruel da CCR impede que o turista que realmente tenha uma vida tranquila, um turismo tranquilo aqui em Paquetá. Eram somente essas duas coisas que eu queria falar, inclusive até porque nós estamos aqui na Casa José Bonifácio, nós vamos completar agora, fazer uma série de palestras que vão acontecer na independência, dos 200 anos da independência, e, no entanto, nós temos que submeter
todo esse trabalho que nós vamos realizar, ao horário, inclusive, imposto pela CCR. Muito obrigado e desculpe pelo caminho. Tá, pode deixar. Olha, eu queria pedir licença para o Comodoro do Iate, Luiz Henrique, tá? Antecipar aqui a fala dele, que ele vai precisar se ausentar, tá? E queria propor também o encaminhamento de que a gente alterne aqui na lista de inscrições, né? Inscrições gerais e inscrições de alguém que está representando algum setor da ilha, tá? Evidentemente serão respeitadas. Tá? Luiz Henrique. Cadê o Luiz Henrique? Está aqui. Bom, licença, primeiramente, cumprimento a mesa e os demais presentes aqui no Paquetá Yacht Club. Gostaria de ressaltar aqui que é um prazer poder estar recebendo o debate tão importante, né, para a ilha, mas eu tenho que fazer uma ressalva e faço para todos os que ainda vão fazer uso da palavra. O Estatuto do Clube não permite e eu não posso ser complacente com manifestação política ou partidária. Então, eu vou pedir a todos os que façam uso da palavra depois que se atenham ao objetivo fim dessa reunião, que é viabilizar, subsidiar os estudos técnicos da UFRJ. Né? Então, quando a gente cita o nome de político ou alguma coisa, a gente já começa a entrar em um debate aqui antagônico entre nós mesmos. Não é o caso. Não é o caso a gente começar a debater política. Vamos enxergar Paquetá, a nossa situação e a nossa necessidade. A nossa necessidade acima de tudo. Né? Então, abro minhas palavras com esse pedido e com esse alerta. Né? Também vou falar sobre a economia de Paquetá, que é basicamente turística. Eu acredito que a gente vai chover no molhado, mas mesmo assim precisa ser ressaltado. Acho que todos os setores aqui, comerciais, os setores econômicos, têm, de certa forma, um empoderamento, uma força dentro do turismo. Né? E o turismo na Ilha de Paquetá ele fica inviabilizado a partir do momento que a gente é obrigado a conviver com uma grade de horário tão limitada, né, com um serviço tão precário e com umas tarifas fora da realidade ali, que desestimulam, né, o nosso turismo aqui na Ilha de Paquetá. Também vou tocar num tópico aqui importante. Na audiência da UFRJ, os que tiveram presentes, foi dito, não vou citar o nome da pessoa, mas foi dito por uma moradora de Paquetá, nos representando, que Paquetá não precisava mais de mais horários, que a grade atual atendia nossas demandas e que nós não precisamos de turistas de São João de Meriti, de Nova Iguaçu e da Baixada. Né? Essas foram as palavras dessa moradora. Eu venho aqui ressaltar e peço que o professor leve em consideração a verdadeira manifestação do povo paquetaense, que é esse povo que está fazendo uso da palavra agora e que é essa massa que está presente. Se nos deixarmos influenciar pela imaginação, podemos até imaginar que ela esteja ganhando dinheiro ou que ela tenha algum aporte político por trás disso, para proferir as palavras que ela proferiu naquele episódio, que não retratam em circunstância alguma a realidade da Ilha de Paquetá. A nossa realidade é completamente diferente. Nós precisamos do horário das barcas, nós precisamos ter uma viabilidade muito maior de ir e vir, tanto para a nossa economia quanto para a nossa vida pessoal. Eu tenho 23 anos e eu me recordo, acredito que, mais do que a maioria dos presentes aqui, sobre estudar no Rio. Eu tenho ojeriza de pegar a barca às 5h30 da manhã. Era uma coisa horrível, você já chega cansado no Rio para estudar, você já se desmotiva, você não tem como conciliar com o seu estudo, um estudo técnico, ou um trabalho, ou um estágio, algo do tipo, porque se torna inviável. Conclui, por favor. Você já começa com uma deficiência. Então, esses eram alguns tópicos. Por conta do tempo, eu não vou continuar. Vou só fechar aqui a minha fala. Teve uma amiga que falou que nós estamos sendo ouvidos direto pelo governo. Nós não estamos ouvidos, né? Nós estamos falando. Agora, parece que não estão escutando. Porque, desde que eu me entendo como gente, há essa reclamação das barcas, sempre houve e continua havendo. E, de certa forma,
não há respostas. Não há respostas. Então, eu, novamente, fecho a minha fala. Não estamos sendo escutados, não estamos sendo ouvidos. Muito obrigado, Guto. Diego Viller, diretor do hospital. Alô. Bom dia a todos. Parabenizo a mesa e o Guto, em nome da Associação de Moradores, a todos. Eu acho que essa mobilização é que vai fazer a diferença. Mesmo a comunidade se mobilizando, a gente vê a dificuldade da escuta, mas eu acho que esse é o caminho. Então, fico muito feliz de ver o auditório, não, o clube tão cheio assim. Vou focar na saúde, né? Falar um pouco para vocês sobre o impacto na saúde no horário das barcas. Como o deputado falou, né, de chegar às 7 e ficar esperando, no horário de semana, para o ambulatório, ainda é mais difícil, porque as barcas saem às 6h20. Então, os profissionais precisam chegar às 6 horas. Então, isso é... Alô, melhorou? Então, isso dificulta muito. Então, a gente tem profissionais que moram na Baixada, na Zona Sul, na Zona Oeste, que saem de casa às 4 horas da manhã, às 4h30 da manhã, para conseguir chegar às 5h30, 6 horas, pegar a barca. Então, isso dificulta muito. Um impacto para a gente. Esse ano, todos conhecem, né, os médicos de família, na Clínica da Família, a gente teve 3 médicos que pediram para ser removidos porque não conseguiam pegar a barca. Isso dificultou muito o trabalho da equipe, né? A gente tem uma cobrança pelo atendimento ambulatorial e a população deve ser acompanhada no ambulatório, com as consultas agendadas e marcadas. E o impacto disso é que o número de remoções de vaga zero vem crescendo. E a gente fez uma discussão muito grande, discussão de equipe técnica. Remoção de vaga zero é quando o paciente ele não está estabilizado e ele precisa removido para outra unidade de saúde. Normalmente vai para o Souza Guiar, para o Miguel Couto. E a gente vai percebendo que, nesse último ano, o número de remoções vem aumentando. Qual o impacto disso? E a gente fez uma discussão muito grande com a equipe técnica para discutir por que, nesse ano, especificamente, as remoções vêm aumentando. E a gente percebe porque a gente não está conseguindo acompanhar os pacientes da forma que deveriam ser acompanhados. A gente tinha aqui no ano passado e antes da pandemia, são 4 médicos de 20 horas na equipe de saúde da família. Hoje a gente está com 2 médicos, uma entrou no mês passado. Essas 3 médicas que estavam com a gente, já estavam com a gente trabalhando há bastante tempo. E por conta dos horários, né, elas não estão conseguindo chegar e sair no horário adequado, elas acabaram pedindo saída. Então o impacto é muito grande, né, porque as pessoas precisam ser acompanhadas na questão crônica, de hipertensão, diabetes, outras doenças, que se não forem acompanhadas, elas vão agravar, vão bater na emergência e vão criar essa vaga zero que eu falei, que é uma remoção. Então, o impacto na saúde é muito grande. É muito difícil fixar profissionais aqui na Ilha de Paquetá durante esses turnos, né? Aí a gente, né, faz uma cobrança para a prefeitura, né? Como que a gente vai conseguir mais profissionais? E aí a prefeitura fez uma resolução, tem 3 meses atrás, para fazer um adicional para esses profissionais. Então, os profissionais que trabalham aqui ganham um adicional a mais de incentivo, de difícil acesso. E, mesmo assim, a gente percebe que não consegue. Então, a gente está conseguindo fazer algumas entrevistas, conversar com alguns profissionais e não está conseguindo isso. Então, assim, o impacto para a unidade de saúde é muito grande em relação ao acompanhamento clínico da população. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Diego. Gigi. Olha, primeiramente, bom dia a todos. Amanda, eu sinto muito, você está numa posição péssima, né? Serafine, por favor, transmita tudo isso ao governador, senhor professor. Eu sou um caso, né? Meu nome é Gisele, mas vocês me conhecem como Gigi. Eu sou um caso como esse citado pelo diretor do hospital, de que eu vim para Paquetá para fazer acompanhamento da minha saúde, estou tendo dificuldades, só consigo ser atendida no hospital por emergência. E aí essa coisa do difícil acesso afeta o hospital, e aí eu vou falar como conselheira do SEC, Escola Comunidade, Conselho Escola Comunidade, que nós estamos indo à primeira coordenadoria da CRE bater ponto na sala de Fátima Sueli, pedindo o professor para a escola,
E a única coisa que ela sabe nos dizer é: Gisele, a prefeitura já deu difícil acesso, a gente já deu regência extra, mas não estamos tendo profissionais concursados que queiram Paquetá. E ainda corremos o risco de perder os profissionais de educação que nós temos em Paquetá. Nem vou falar dos transtornos para as mães, para os responsáveis, para as famílias de Paquetá que precisam trabalhar. Se o professor perde a barca ou não consegue vir, esse pai e essa mãe, em cima do laço, não tem com quem deixar a sua criança. Isso está virando um problema insustentável. A direção da escola tem que respirar fundo para lidar com essa cobrança. A CRE, nós vamos lá, nós sentamos, nós cobramos, e a CRE diz: eu estou indo no meu limite. A gente já recebeu aqui a consultoria da SME para identificar os problemas, que isso está afetando o desempenho da escola, tá? O desempenho das crianças está sendo afetado pelo transporte. E aí a SME diz: olha, se o governo do Estado não tomar uma atitude quanto ao modelo adotado para transporte aquaviário, a gente não tem como fazer milagre. Porque o que acontece também? A gente tem. Vocês lembram qual era a empresa que operava, que serviu Paquetá durante décadas? Transurb. O que aconteceu com ela? Ela poderia também, como outras empresas, estar operando também, e a gente ter opções. E nós não temos, a gente fica refém da Barcas S.A. Nenhum problema, eles são gentis. A CCR. Tudo bem, são gentis, né, limpa o banheiro e tal, mas é só o mínimo. Só faz o mínimo. A gente tem que ficar trabalhando com janela de horário e ainda tem dificuldade de a gente chegar atrasado. Se a gente perder a barca, não volta para casa e vai para onde? Aqui mesmo, a gente tem alguns moradores que, quando chega o dia que está aquela fila imensa, a gente vai ajudar para botar todo mundo para dentro. Isso afeta a minha família me visitar. Inclusive, me atrapalha também como participante da budista, né, da comunidade budista, de participar das atividades com o meu grupo budista no Rio de Janeiro ou de trazer membros para cá para fazer atividades aqui. Está um transtorno. Concluo minha fala, obrigada. Quem é o próximo? Próximo é Rico, depois do Rico, Maurício. Depois do Rico, Maurício. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, mesa. Bom dia, representante do governo estadual. Bom dia, presidente da Morena. Bom dia, professor doutor Aurélio. Bom dia, nobre deputado Serafini. Eu queria fazer, antes de mais nada, uma observação ao deputado, agradecer a sua presença aqui, agradecer o convite. Eu estive na audiência pública na LERJ. O senhor está à frente dessa luta do transporte aquaviário, e qualquer alusão que eu venha a fazer aqui à LERJ ou a algum nobre deputado da Assembleia, não considere nada pessoal em relação. Eu o tenho na maior estima em relação a toda essa questão. Eu vou ler uma carta que eu mandei para algumas pessoas aqui de Paquetá, para economizar tempo e tentar ficar nos meus 3 minutos. Né? Prezados, prezadas ilhéus da Guanabara, após conversar com diversas pessoas de vários estratos socioeconômicos, com diferentes interesses em relação à ilha de Paquetá, lanço como contribuição ao debate e à análise da comissão da UFRJ as sugestões abaixo, tendo como princípio norteador a melhora dos índices de desenvolvimento humano, social e econômico de Paquetá. Sugestão: no espaço entre os horários da atual grade, 3 novas linhas para Magé, São Gonçalo e Ilha do Fundão.
Essas novas linhas permitiriam, entre outras, outras vantagens, a oportunidade dos jovens de Paquetá estudarem na UFRJ, Fundão e na UERJ, no campus de São Gonçalo. Permitiria o aumento do turismo em Paquetá, com a possibilidade do turista desembarcar no aeroporto Tom Jobim e vir direto para Paquetá. Permitiria a criação de um roteiro ecoturístico, histórico, gastronômico para Magé e Petrópolis, pela antiga Estrada Imperial. Essas novas linhas, ou pernas, ou trechos de linhas, seriam totalmente subsidiadas pelo governo do Estado e pelas prefeituras envolvidas. A ligação atual direta para a Praça 15 continuaria, com os devidos ajustes de tarifa e horário. Uma nova estação de barcas seria construída para essas novas linhas e para o acesso à Unimar, Universidade do Mar, projeto de extensão da UERJ, em Brocoió. O custo do investimento viria da concessão das linhas e, como um todo, e daquele bilhão com B de bola e 300 milhões que o governo e a Alerj, não toda a Alerj, é claro, querem entregar de mão beijada para a CCR, conforme reportagem de Aline Macedo no jornal O Dia, em 28/7/22. Abre aspas. O governador Castro tem 1 bilhão e 300 milhões para garantir a manutenção da operação até a nova empresa assumir. Ou seja, 1 bilhão e 300 milhões para negociar com a CCR. Isso é um escândalo. É contra esse escândalo que a sociedade civil fluminense tem que se posicionar e questionar na justiça uma definição imediata. Se os poderes legislativos e executivo possuem 1 bilhão e 300 milhões para negociar com a CCR, que se resolva agora, que não se use os ilhéus da Guanabara como motivos para acordos emergenciais após as eleições e na véspera de vencer o prazo da licitação da CCR. Que os candidatos a cargos legislativos e executivos, não só a governador, mas a senador também, explicitem suas posições agora, antes das eleições, e que façamos, com todo respeito aos representantes do governo estadual, mas que façamos atos como esse que eu participei na porta do Palácio Laranjeiras, como ato na porta da Assembleia Legislativa, e o que faltou, como ato na porta da Prefeitura, porque é um ilustre ausente aqui. Concluindo, os americanos têm uma frase, um slogan, um adágio, que é: siga o dinheiro, idiota. Eu faço uma analogia dizendo: segue o bilhão, idiota. Muito obrigado a todos. Maurício e depois Henriette. Senhores membros da mesa, senhores paquetaenses, demais presentes, meu nome é Maurício Castelhano, faço parte do Zecas Restaurante, a grande maioria me conhece. Nós estamos nessa luta, senhores, há muito tempo. Desde 2019, que começou esse problema das barcas mais fortemente, afetando a gente grandemente, nós viemos nessa luta. Essa luta, como foi bem colocado pelos meus antecessores e pelos membros da mesa, vem de muito longe. E eu vou frisar, e respeito e apoio todos os colegas que aqui passaram, com tudo com mensagens importantes, vou frisar apenas de nós empreendedores, que são os comerciantes de Paquetá. Nós temos um grupo hoje chamado Polo Paquetá, está sendo desenvolvido aos poucos, mas já temos vários representantes, inclusive muitos aqui, que brigamos pelos novos horários das barcas.
O novo horário da barca tem que voltar pelo menos ao que era anteriormente, antes de 2019. Isso é o mínimo que nós possamos aceitar. Fora isso, não tem conversa. É o mínimo. Não é o ideal, mas é o mínimo aceitável. Nós falamos muito aqui, porque as pessoas que me antecederam falaram alguma coisa também sobre turista, mas mais pelos problemas nossos de Paquetá do dia a dia, que também me aflige. Eu sou enfermeiro, ali trabalhando nos ECAs, trabalhando no Hospital Federal de Bom Sucesso, minha esposa também. Nós descemos 5h10 da manhã para voltar à noite. É muito difícil. Eu chego no hospital onde eu pego 7 horas e 6h20 da manhã. É complicado. Agora eu vou frisar principalmente Paquetá, o que me veio aqui. Vou falar pelo Polo e alguns representantes comerciais. O horário de sábado e domingo é humanamente possível de ser aceito. O turista tem a barca. Normalmente, ele veio 7 horas, é difícil o turista chegar às 7 horas da Praça 15, ele vem na barca de 10 horas, chega em Paquetá às 11h30 da manhã. Por muitas vezes, na própria Praça 15, existe um funcionário da CCR com megafone dizendo: tem que voltar às 2h30, tem que voltar às 2h30, que nós não garantimos a volta em 18h30. Isso é um absurdo. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. O cara já se assusta quando chega na Praça 15. E eu, como nós, comerciantes, sentimos na pele. O cara chega às 11h30, vai passear, chega para almoçar 1h30, já desesperado pela volta de 2h30. Então, a gente perde muitos clientes que nós somos obrigados a dizer: nós não podemos atendê-lo. Não vai dar tempo de voltar às 2h30. E aí, pessoal, eu sempre friso isso nas minhas falas, o maior gerador de violência que, graças a Deus, em Paquetá, nós temos tendendo a zero, é o quê? Falta de grana, falta de emprego. E que mais emprega é o comércio. O comércio gera trabalho, gera renda para os paquetaenses. Isso acabando, vai aumentar a violência que mais nos orgulha. Não temos violência. A minha casa dorme aberta. Eu não tenho chave da porta de casa 24 horas. Até quando? Até quando a CCR e o governo do Estado vão permitir isso? A gente não ter violência em Paquetá. O governo do Estado hoje vai ser o grande responsável pelo retorno não, pela chegada da violência em Paquetá, se nada for feito. Nós, comerciantes, estamos lutando com nossas próprias economias. Um mês tem lucro, 2, 3 meses com prejuízo. É impossível ver assim. E tem mais. A renda que nós geramos, porque 99% dos nossos colaboradores são de Paquetá. Ela fica onde? Em Paquetá. Fica na manicure, no cabeleireiro, na padaria, no mercadinho, no colega que tem também um empreendimento de comércio. Vai no Guto, vai nos Zecas e assim por diante. É isso que eles querem acabar. Conclui. Vou concluir. Entendeu, pessoal? É isso. Eu tenho muito mais coisa para falar e eu gostaria de frisar realmente isso de novo. Amanda, me perdoe, mas você não tem que estar aqui. Ouvir não precisa. Queremos respostas. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia a todos. Eu vou começar a minha fala dizendo que é uma covardia com os estudantes da Ilha de Paquetá essa grade fantasiosa da CCR Barcas. Perdão. Meu nome é Henriette, eu sou gestora da Escola Joaquim Manuel de Macedo, juntamente com a professora Rosemary. E, assim, não sou muito de falar, assim, para uma quantidade tão grande de pessoas, né, que não sejam os pais, mas eu acho essa causa muito importante e
repito, é uma covardia essa grade de horários fantasiosa em relação aos estudantes de Paquetá. Olhando por um lado, fazendo uma leitura fria dessa grade, dá até para a gente entender em relação à escola, aos estudantes. Porque o cidadão que não tem conhecimento, ele não questiona, não é verdade, gente? Ele só aceita. Então, a educação não é levada a sério. E a nossa escola está sendo extremamente prejudicada, porque o nosso horário normal é de 8 às 15 horas. Havia uma barca às 7 horas da manhã, que os professores embarcavam e chegavam à nossa ilha, e agora não tem mais, eles pegam a barca de 6h20. Muitos professores saem das suas casas de madrugada, correndo risco, e voltam, chegam em casa à noite, devido a esse horário. E a nossa escola, né, que tem uma cultura que o serviço público não funciona, a nossa escola, como hospital, que eu não sou gestora do hospital, mas eu tenho propriedade para falar, funciona sim. Funciona com o esforço de cada funcionário. Porque quando os professores que precisam voltar para casa, eles saem às 14h10 para pegar a barca, porque se eles forem na de 17h20, além de passar do horário, eles não teriam nem coragem de voltar. Quem segura a nossa escola são as professoras, as agentes educadoras, os garis, os funcionários que moram em Paquetá. Então, o nosso trabalho, a escola só está fluindo pela potência da equipe, pelo apoio da comunidade. Muitas vezes, muitos responsáveis, em seu desespero, entendem a escola como um lugar que deve acolher o aluno, independente do teor pedagógico, e a escola não tem essa atribuição exata. Mas por quê? Porque precisam trabalhar, porque precisam fazer outras coisas no centro da cidade e não tem com quem deixar o filho. Então, assim, o que nós precisamos, só para encerrar a minha fala, é de um horário real. E precisamos que a CCR se adapte à realidade e à excepcionalidade da nossa ilha. Nós não temos que nos adaptar aos horários fantasiosos e capengas da CCR Barcas. Obrigada. Washington. Pula. Edna. Depois da Edna, Ismael. Bom dia a todos e todas. Quero saudar a mesa, principalmente na pessoa do deputado Serafini, né? É um deputado presente. A força política é muito importante. Ao trabalho combativo da Morena, ao representante da UFRJ, né? Entidade parceira nos projetos da Unimar para Brocoió. Quero dizer que eu entendo a sua delicada situação. Eu sei que você vai passar isso tudo para quem te mandou aqui. E a gente sabe que você vai fazer isso com muita fidelidade. Quero saudar também a todos aqui. É muito bonito ver Paquetá unida, compacta, aqui representada, porque sozinho, né? Nada a gente faz sozinho, né? E eu estou aqui como agente representante local do programa de extensão da Universidade do Mar, da UERJ, que será implantado na ilha e no casarão de Brocoió. É um projeto que a gente ainda vai, né, Guto, com calma, explicar tintim por tintim para que a população entenda. Mas hoje, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem 2.800 servidores, sem contar terceirizados, e 32.000 alunos espalhados por 7 campos. Quando se falou que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
demandada, né, desde 2018 pela Morena, quando começou a ideia da desapropriação de Brocoió, e isso cresceu até se tornar agora, então, efetivamente, um espaço a ser explorado com programas de extensão. Os programas de extensão da Faculdade de Oceanografia, né, é uma faculdade antiga, foi a primeira da região Sudeste durante 20 anos. Ela tem um acúmulo com um projeto chamado Máqua, que aparece muito na televisão, dos botos. Nós temos aqui atrás 30 botos dos 300 que eram antigamente. Então, há uma expectativa, esperando passar essa... respeitando a fala, esse governo, porque aí a gente tem que esperar quem é o próximo governo, mas a universidade não está parada. Na quarta-feira passada, esteve aqui o próprio professor Marcos para um projeto que a gente ainda vai dizer, de desenvolver aqui uma coisa muito interessante. Então, assim, gente, não é sonho, é realidade abandonada. Cada vez que a gente não consegue trazer alunos para cá, para começar alguns programas, cada vez que a gente vai olhar as grades de conciliar aulas, não há brechas. Então, o que a gente já falou aqui de hospitais, de tudo isso é muito sério, não é sonho, porque sonho você sonha hoje, amanhã você volta a sonhar. Oportunidade desperdiçada, a gente faz o quê com ela? É frustração. E a gente quer aqui simplesmente dizer que toda a universidade tem muita expectativa de vir para cá. Os alunos de oceanografia querem vir para cá. E eu só quero, Guto, fechar, como guia de turismo internacional, eu vim para cá, quando eu vinha caminhando para cá, eu conversei com Ângela, uma cidadã da Inglaterra, que escolheu Paquetá, ela está aqui há 2 meses e quer ficar por 1 ano. E ela falou assim para mim em inglês, eu vou repetir só isso aqui, unacceptable, é inaceitável. Ela falou, como um governo faz isso? Vocês imaginam o impacto? Ela falou, eu quero trazer amigos e tal. E, enfim, Paquetá não é só nossa, Paquetá é do mundo, Paquetá é das pessoas. E o mundo, assim como nós temos aqui uma cidadã inglesa que quer passar conosco 1 ano, ela está aqui, ela falou, eu vim descansar, esse foi o lugar que eu escolhi, no mapa, para estar, é Paquetá. Quando vocês a virem, ela anda com um cachorro aí, muito simples, bem naquele estilo inglês despojado. Então, vamos lembrar, respeita Paquetá. Ismael, da Casa Espírita. Depois do Ismael, o Léo. Cadê o Léo? Léo saiu? Está ali, está aí. E pedindo desculpas, Léo, porque ficou ilegível o teu nome aqui e só agora foi identificado que era você. E vou passar a fazer, avisar a cada um que for usar a palavra, avisar que falta 1 minuto para a gente ver se consegue dar oportunidade a todos. Obrigado, Ismael, por favor. Bom dia a todos da mesa, bom dia a todos os paquetaenses aqui presentes. Eu quero começar falando uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava outro dia no Rio de Janeiro e entrei numa loja. Aí o moço perguntou, o senhor mora onde? Qual o bairro que o senhor mora? O senhor mora no bairro de Paquetá. Eu conheço Paquetá, e quando eu era criança aprendi a andar de bicicleta lá. Então Paquetá não é só nosso, né? Paquetá é de toda a cidade do Rio de Janeiro. Todo mundo no Rio de Janeiro conhece Paquetá. Qualquer lugar que chegar do Rio de Janeiro. Que falar até fora do Rio de Janeiro, mas aqui principalmente. Né? Quem nunca veio a Paquetá? Quem nunca trouxe o filho para passear em Paquetá? Isso faz parte da vida. E é um direito que o cidadão tem. Mas eu estou aqui também para representar a Casa Espírita da Ilha de Paquetá. E o problema nosso lá na nossa casa é o seguinte, nós não conseguimos, de maneira nenhuma, a gente faz porque nós dependemos dos oradores que moram fora da ilha. Então, as nossas reuniões são aos sábados, às 15h45. É o horário que a gente estava fazendo. Tentamos fazer vários horários para que pudesse conciliar com o horário dos oradores. Mas o que acontece? O orador chega aqui
E depois, na hora que termina a nossa reunião, a nossa coisa lá, ele leva horas para poder voltar para casa. E muitas das vezes eles têm compromisso, né? Não pode, vem às vezes com alguma pressa, não pode demorar muito para ficar aqui na ilha. E com isso nós estamos tendo grande problema de conseguir encontrar oradores que viessem para a ilha para poder fazer a reunião na nossa casa. Então, o que acontece? Nós estamos fazendo um sistema de lives. Mas acontece que as pessoas já nos procuraram, as pessoas que moram aqui na ilha, que procuram a nossa casa para receber o consolo espiritual que a doutrina espírita dá, e falou para a gente o seguinte: nós queremos uma reunião presencial, nós sentimos a necessidade de estarmos presentes, de comungarmos as nossas ideias juntos, no mesmo espaço. Isso é muito importante. Aí nós falamos, mas nós já fizemos várias vezes, tentamos conciliar esse horário e nós não estamos conseguindo. Então, quando houve esse movimento, nós levantamos a nossa bandeira também, porque nós estamos aqui, fazemos parte integrante dessa comunidade, né? Como representante do segmento espírita aqui na ilha, como as outras religiões também, os outros segmentos religiosos têm o direito de ter as suas reuniões, né? E nós estamos sendo prejudicados por isso, pelo horário das barcas. Então, nós viemos aqui pedir, parabenizar todos que estão aqui presentes, agradecer a presença da mesa aqui, de todos que estão aí lutando pelo nosso direito, e dizer que nós temos que continuar lutando. Respeita Paquetá. Léo, depois do Léo tem inscritos ainda eu mesmo e a Jeane, e na fala do Léo acho que se encerra as inscrições. Tá? Então tem o Sérgio, desculpe, Sérgio, tem o Sérgio. Tá? Oi, gente. Boa tarde, já, né? Boa tarde todo mundo. Tá ruim, né? Ah, beleza. Acho que vai... Tá melhor? Tá melhor. Vou tentar manter aqui, mas daqui a pouco ele tá aqui de novo. Bom, eu vim aqui para falar, na verdade, com duas falas iniciais, com a fala do Aurélio e com a fala da Amanda também, para dar uma resposta, enfim, uma sugestão, um encaminhamento aqui da minha parte também. Vou contar uma coisa para vocês, eu não sei se vocês já viram, mas tem uma novela ótima que passa às 7 da noite. Oi? Pronto. Já viram que tem lá a novela ótima que passa às 7 da noite? Tem um núcleo de personagens que moram em Paquetá, viu, Guto? Interessante demais, assim, porque estava vendo ontem, e aí o personagem que está em Paquetá, Conceição, está aqui conversando com o personagem, aí o outro vai para o Rio. Aí, na cena seguinte, esse outro já está no Rio. Aí... Não, super novela. Aí aquele que está no Rio, está discutindo relação no Rio, tá, beleza, daqui a pouco esse já está em Paquetá de novo. Não, mas eu vou dizer, o sentimento que eu tive vendo a novela foi um sentimento de inveja. Foi horrível, gente, eu sei. Porque a gente sabe que se a gente for ao Rio tratar de um assunto de trabalho, uma reunião de meia hora, a gente leva o dia todo. Então, não dá para ir voltar, né? E, sinceramente, eu fiquei olhando aquele personagem, fiquei tentando me identificar, era tão simpático ele. Não rolou, não, mas fiquei tentando me identificar e invejando ele. Eu vim aqui dar esse exemplo da novela porque ele é ótimo, porque ele representa aquilo que a gente quer viver. Uma vida normal, só isso. A gente quer ir lá para o Rio, fazer as coisas que a gente precisa fazer e voltar. Há tempo de fazer outras coisas, não só de tomar banho, jantar e dormir. E nem precisar sair daqui às 5 da manhã. Às 5 da manhã, encontro com o Maurício às vezes, eu nem falo para ele, nem falo com ele, porque se eu tiver que falar com ele, acho que eu vou xingar ele. Às 5 da manhã, eu não tenho ânimo para nada, só tenho ânimo de xingar alguém, mesmo que seja o Maurício querido. Porque, na verdade, isso mostra, gente, a situação calamitosa que a gente vive. Aquilo é um absurdo, que não é uma situação de novela, infelizmente. Eu vou estourar, Guto, desculpa, mas eu preciso falar. Para o Aurélio, acho que a gente tem várias propostas a fazer. Eu gostaria que você anotasse, ou alguém da sua equipe anotasse. Queria marcar a minha felicidade de saber que a gente, enquanto Paquetá, vai estar contemplado na licitação de um modo especial. A gente precisa, não porque a gente seja especial, não é por isso, não. É só para garantir dignidade.
garantir respeito, coisa que a gente está pedindo aqui desde 2019, sei lá, 18, tanto tempo. Daqui a pouco a gente está fazendo 10 anos, tomara que não. O que eu daria como propostas? 2 horas, no máximo, de intervalo entre uma barca e outra. É o mínimo, é o que a gente precisa. No horário de pico, a gente não pode ter um intervalo maior que 1 hora. Não pode. Para que a gente possa viver, trabalhar igualzinho o personagem da novela. A estação tem que ser confortável. Aquela estação é horrorosa. A gente precisa ter um lugar para sentar lá. Tem que ter uma internet Wi-Fi. A CWNet, não, é a outra agora, Stationnet. Fala pro pessoal da CCR, quer dizer, esse pessoal da CCR que vai embora para longe, que não volte. Mas quem vier assumir essa licitação, que coloque uma internet de R$60 lá na estação, porque a gente precisa de um Wi-Fi gratuito, mínima, qualquer ônibus da cidade tem. Então tem que ter internet. A estação tem que estar aberta, porque a gente precisa entrar na estação. Se você chega com 2 horas de antecedência, você tem que ter um espaço para entrar. A gente não está ali porque a gente quer, acha maneiro, está na Praça 15. A gente está esperando a barca. Então, se a droga da CCR ou qualquer empresa que assumir está lá fazendo esse serviço, tem que estar com a porta aberta para receber a gente. Gente, a passagem é um absurdo de cara. A gente quer os nossos visitantes que venham de São João de Meriti, da Espanha, da Noruega, de Niterói, de Magé, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, do universo. Se vier marciano, a gente aceita também. Não pode ter esse preço de passagem, a gente não pode fazer essa restrição com esse preço de passagem. O custo de manutenção dessa viagem em Paquetá, a gente, se não me engano, era de 7 milhões. Acho que o Serafini talvez possa nos ajudar aí, 7 milhões por ano. Isso para contas públicas é nada, né? Sinceramente. Até a Alerj ofereceu para a gente. Bom, a gente está no 3º governador dessa nossa história. Terceiro incompetente governador. Os pleiteantes, infelizmente, todos eles, infelizmente, não se posicionaram adequadamente sobre essa questão da barca. A gente precisa cobrar desses pleiteantes que garantam essa licitação adequada e que garantam o serviço adequado para a gente também. Então, a gente vai precisar fazer esse trabalho de base. Queria discordar da Alessandra, que veio aqui no início, falou, não aceite R$50. Aceite R$50 de quem quiser te pagar, viu, gente? Aceite, não precisa votar, não, naquela pessoa. Mas aceite, por que não? R$50 nunca é mal-vindo, né? Para mim é ótimo. Bom, essa é a primeira parte, fala com a Aurélia. Eu vou encerrar rapidinho. Guto, não me expulsa não, rapidinho. Queria falar com a Amanda. Amanda, queria que você levasse um recado para a Secretaria de Transporte. Nossa paciência acabou. Não tem mais diálogo. O nosso próximo passo, se isso não caminhar, é estar lá na frente do palácio para falar direto com o governador. E a gente só vai sair de lá quando a gente falar com ele. Então, anota isso daí, por favor. Anota que a gente não vai sair da próxima vez daqui para ficar fazendo falinha de mesa, não. A gente vai bater lá no palácio e a gente só vai sair de lá com uma posição mais respeitosa dessa pessoa incompetente, mas que precisa fazer o trabalho dele adequadamente. Ele ou qualquer outro. A Amanda provavelmente é funcionária de carreira, provavelmente. Então ela pode dar esse recado agora para esse governador e para o próximo. A gente não aceita menos do que o respeito. Então é isso, obrigado. Respeita a Paquetá, pessoal. A gente já tem algumas tarefas para sair daqui e encaminhar. A primeira delas é contar para todo morador da ilha, tá, que Paquetá se fez representar aqui em peso, né, para que a gente marque bem para a equipe do FRJ, que vai fazer esse trabalho, né, que para nós é uma questão de vida e morte, a questão das barcas. Tá? A segunda é contar para todo paquetaense que o professor Aurélio Murta disse aqui, em nome da equipe do FRJ, que Paquetá será contemplado nessa nova modelagem
como devido, como uma ponta vulnerável do sistema. E como ponta vulnerável, o sistema tem que bancar Paquetá. Quero que se exploda, que Paquetá seja deficitária. Vai ser mesmo. Somos poucos, não tem escala. E transporte é direito básico, transporte é direito constitucional, não é mercadoria. Se não dá lucro, então o Estado banca. Tá? E, aliás, conversando com o professor, agora, antes de começar a audiência, ele estava informando dos estudos que eles já estão fazendo de outros lugares do mundo, como que a operação do transporte aquaviário, tá? Na Austrália, em Sydney, nos Estados Unidos, não me lembro aonde, Washington, né? Em Portugal, né? Na Turquia, tá? Em todos esses lugares, a operação não é bancada com uma tarifa elevada. Não é a tarifa que banca a operação, é o Estado que bota, que investe, que retorna os impostos do cidadão e oferece um serviço de qualidade. Tá? Exatamente. Nós não estamos aqui pedindo favor nenhum. Não estamos aqui pedindo privilégio para ninguém. Nós estamos aqui pedindo o retorno dos nossos impostos para algo que é de vida e morte para nós. Tá? Então, o Léo, que me antecedeu aqui, já falou, 11 de setembro, se não tiver um plano de contingência, nós vamos visitar o secretário lá na porta do Palácio Guanabara, né, e cobrar, né, que tem que ter um plano para que a gente não seja apanhado de surpresa em fevereiro, porque todo mundo sabe que não vai ter tempo para fazer licitação. Todo mundo sabe. Tanto é que o Tribunal de Contas, especialista em licitação, determinou isso para o governo. Tá? Enfim, sim, no Palácio Guanabara, Rico, na porta do palácio, como já fizemos e vamos voltar a fazer, se ele não apresentar um plano, ou se não for um plano decente. Tá? Agora, para a gente, eu falei de tarefas, e estou falando sério, não estou falando metaforicamente, não. Temos que dizer para todos os moradores de Paquetá que o que ouvimos aqui da equipe da UFRJ sobre Paquetá ser contemplada, o entendimento deles ser que Paquetá deve ser contemplado como ponta vulnerável e deve ser bancada como tal, não é exigível de nós que haja lucratividade na nossa linha. Tá? Chega dessa lenga-lenga de falar de gratuidade, que a gratuidade é que faz Paquetá ficar... Nós não vamos ser nós vamos ser deficitários, sim, como é em Sydney, como é em Washington, como é na Turquia e na casa do cacete. Tá? E a gente tem que ser bancado pelo retorno dos nossos investimentos. Tá? Então é isso, tá na agenda na nossa agenda, tá? Né, o dia 11 de setembro. Tá? Não porque comemora, porque é uma efeméride de outras coisas, mas porque para nós vai passar a ser uma efeméride. E queria não deixar de agradecer aqui, né, além desse posicionamento da UFRJ, a presença de sempre do deputado Flávio Serafini, tá, que não está aqui, tá, pela primeira vez, né, não está aqui discutindo essa agenda conosco, né, porque chegou ontem nessa luta. Desde 2019, né, foi numa primeira conversa com este parlamentar que a luz no fim do túnel da nossa mobilização apareceu. Como ele já relatou, costurando com a presidência da Alerj, o repasse de recursos, né, que foi ofertado à CCR, que encurralou o governo e a CCR, e tivemos a vitória, e voltamos a ter os horários praticados, e fomos atropelados pela pandemia. Tá? Agora,
e está disponível, esses recursos seguem disponíveis, né? Queremos, tá, que toda a ilha de Paquetá se coloque na agenda que 11 de setembro, tá? Se não tiver um plano de contribuição, porque não adianta a gente ter um sinal bom da UFRJ de que na nova modelagem Paquetá vai ficar bem na foto, tá? Se o governo, né, não dá sinais, não tem, de maneira transparente, de como é que nós vamos ficar em fevereiro, tá? Então, 11 de setembro é uma efeméride para nós. Vamos para a porta do palácio se não tiver uma coisa de qualidade, digna, decente. E só para fechar, quando a gente fala em barca, gente, nós estamos falando de... Estava comentando aqui com o professor Aurélio, tem que ter tomada, cacete, para eu botar o celular, entendeu? E não ter 3 tomadas numa barca de 700 pessoas, entendeu? É o fim do mundo, entendeu? O descaso. Tem que ter conforto, tem que ter limpeza, entendeu? Outro dia, um morador de Paquetá, outro dia, tomou 7 pontos na perna porque escorregou no sempre alagado, o lugar do refeitório do bebedouro é sempre alagado, vazando. Ele escorregou, enfiou a perna por baixo do banco e tomou 7 pontos. Tá? Nós pagamos impostos para ter uma barca bacana. É luxo mesmo, não luxo pejorativo, não. Conforto. Nós não estamos pedindo nada demais, né? Sistema de som, né, decente, né, televisão passando mensagem que não seja aquela abobrinha que a gente assiste há 200 anos falando da segurança, entendeu? Por que eu não posso viajar vendo uma coisa decente naqueles aparelhos, TVs de plasma? Enfim, é isso. Jeane. Poxa vida, Gordo, eu não sabia que eu ia encerrar assim. Bom dia a todos. Eu vou ser bem rápida, né? Como a Gigi falou, eu sou budista e nós prezamos a vida. A vida. Não é só a vida humana, não. A vida. A dignidade da vida, que é a coisa mais preciosa do universo. Eu estou aqui na ilha desde 2013, me apaixonei pela ilha e já ouvi uma bobagem. Você tem que pagar o custo de morar no paraíso. Eu nunca vi uma besteira tão grande. Eu acho que todo mundo tem o direito de morar num paraíso, de ter uma cidade decente que trata as pessoas com dignidade. Nós votamos nos nossos representantes para trabalhar para nós. Não é para ter poder. Os representantes têm que trabalhar para nós. E foi falado aqui corretamente. Não há nada de graça. Nós pagamos impostos. O Zeca recolhe impostos quando ele atende os turistas. E recolhe esses impostos para o Estado. Isso tem que reverter para nós. Nós moramos aqui, nós temos que ser respeitados. A vida tem que ser respeitada. Essa Universidade do Mar vai pesquisar a vida marinha que está ameaçada. A gente precisa ficar atento a tudo isso. Nós moramos aqui, nós podemos ser uma célula nesse mundão de exemplo de respeito à vida. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Sérgio. Bom dia a todos. Mesa. Serei breve. Já foi dito bastante coisa aqui, todos entenderam a gravidade, todos entendem, né, a severa grade de horários. Eu vou falar como ecotaxista rapidamente, e também respeitando os charreteiros, aproveitando a voz, né? Os charreteiros e ecotaxistas. A demanda de turismo
como foi já dito aqui, de grades ruins de horário, a demanda caiu muito. O paquetaense, se possível, não sair da ilha para trabalhar, ficando aqui, é preferível. É 1 hora de barca até a Praça 15, mais outra hora para voltar. Lapso de uma barca, se você atrasa 1 minuto, às vezes você espera 5 horas para a próxima embarcação por causa de um minuto. Então, vou falar como profissional da ilha. O dinheiro que a gente ganha com a demanda turística atual não dá nem para manutenção da ecotáxi, da charrete elétrica, não paga manutenção, não dá para viver dignamente do jeito que está. Agora, como morador e sugestão, se for possível, uma barca menor nos horários, mas que seja de hora em hora. Um doente tem que esperar amanhecer o dia para ir para o Rio de Janeiro. É uma barquinha menor. Não é possível que não possa ter de hora em hora uma barca menor e a barca maior em horários de pico. Isso não é oneroso. Creio eu que não. É oneroso, sim. Uma barca de 2.000 lugares, 700 lugares, eu já vim na barca de 4 da manhã, com 4 passageiros. 4 passageiros do Rio para cá. Um absurdo. É combustível, é tripulação, tudo. Por que não uma barca menor num horário que a pessoa possa ir e vir? Isso é um direito. O Paquetá é um bairro, Copacabana é um bairro, e o tempo que você aguarda um ônibus, aguarda um metrô, um trem, até o trem você às vezes espera 20 minutos. É um tempo razoável. Agora, 5 horas, 3 horas, realmente é covarde, né? Então, eu acho que dá para ter barca de hora em hora, sim. O Bacurau, o próprio Bacurau do ônibus, antigamente, ficava um indo e outro voltando. Tem que existir. Você passa mal, aqui a farmácia está fechada. Eu preciso do médico, você está roubado, literalmente morto. Muito obrigado, um bom dia para todos. E a luta continua. Gente, nós encerramos as inscrições. Tem aqui alguns pedidos de reinscrição, mas eu ia sugerir que já são, até por causa do horário das barcas, né? E o pessoal aqui tem que almoçar antes de ir, tá? Que a gente passe uma palavra final aqui dos componentes da mesa, tá? E queria antecipadamente pedir para todo mundo para colaborar no empilhamento das cadeiras, na retirada dos cartazes para botar ali fora no varandão, tá? Para a gente poder desmobilizar rápido. Bom, eu gostei muito do que eu ouvi aqui. Eu acho interessante reafirmar essas posições que eu já tinha ouvido lá na audiência na UFRJ, mas eu acho que aqui foi mais focado, né? Lá, como a audiência era mais geral, muitos falaram que não eram daqui de Paquetá, e aqui sim a gente tratou do problema daqui. Olha, uma coisa interessante, quando a gente vê uma sociedade se desenvolvendo, nós temos que garantir segurança pública, tem que garantir uma série de coisas, mas dentre elas, segurança pública, saúde, educação e transporte. Repara que desses 4 aqui, só o transporte não é gratuito. É notório, quando a gente estuda países ou mesmo regiões metropolitanas grandes como essa do Rio de Janeiro, quando você tem um alto índice de mobilidade, ou seja, uma facilidade grande de ir e vir, que a economia ela se distribui de maneira mais uniforme pela cidade. Ela não fica concentrada com bolsões de riqueza, bolsões de pobreza, de violência. Não, ela não fica assim, ela se distribui. E o que a gente vê muitas vezes em cidades grandes ou regiões metropolitanas do Brasil é justamente a contramão disso que a gente aprende na universidade. Eu queria dizer para vocês o seguinte: nós, da UFRJ, nós sabemos o que fazer. Estudamos para isso, sabemos exatamente o que fazer. Que pena que a decisão não é só técnica, não é só nossa, é uma decisão política. Eu agradeço a presença da mesa aqui, o Guto, que nos recepcionou aqui de forma sensacional, a Amanda, que ouviu aqui numa posição tanto quanto delicada, mas que bom que ela está aqui para nos ouvir, anotar, levar tudo lá para o governo. E agradeço ao deputado Serafini, que eu gostaria de fazer um elogio interessante. A gente nem combinou isso, não. Que bom ver que um deputado
tem conhecimento técnico do problema e não aquele conhecimento raso. A gente que reclama tanto da política, é bom a gente ver que a qualidade dos nossos políticos se eleva com a presença dele, dessa forma. Conhecendo o problema, tendo elementos técnicos do problema, não é só aquele conhecimento raso de campanha. Pelo contrário. Então, fica aqui o meu agradecimento e os meus parabéns ao seu conhecimento, deputado. Muito obrigado. Passo para a Amanda agora. Bom, eu, como representante da CETRANS, eu gostaria de agradecer à banca, gostaria de agradecer a vocês. Vou levar todas as considerações, manifestações. Infelizmente, no momento, eu não tenho uma resposta, infelizmente, mas eu anotei tudo aqui para repassar para o governo. Tá bom? Muito obrigada. Bom, gente, eu vou ser muito breve. Eu só quero reforçar, primeiro, né, nossa confiança aí de que o FRJ vai desenvolver um bom trabalho, que a gente vai acompanhar de perto, vai tentar contribuir, que achamos importante a Secretaria se colocar mais, trazer mais elementos para o debate, porque a gente precisa também de decisões políticas que vão, inclusive, embasar direcionamentos para que o trabalho técnico possa encontrar soluções. Então, a gente tem cobrado isso porque a gente acompanha há muito tempo e a gente sabe que algumas decisões vão precisar ser tomadas e não podem ficar para a última hora. E a segunda questão é que a gente precisa de uma resposta imediata sobre fevereiro, sobre quando se encerra o contrato. Então, eu quero dizer que a gente vai estar junto dos moradores de Paquetá no dia 11 de setembro, cobrando que o governo do Estado apresente um plano de como vai funcionar. Se vai ser uma cooperação com a CCR, em que termos, porque Paquetá não suporta mais ficar mais um ano com essa grade. Então, se vai chegar em fevereiro e vai falar, não, agora vai ficar até agosto, até setembro, como está agora, é inaceitável, ou piorar. Então, é muito importante que haja um planejamento agora e que, nesse planejamento, haja um olhar específico para a situação de Paquetá, que hoje é a situação que mais sofre. A gente viu aqui narrativas de quem se mudou, narrativas do impacto nos serviços públicos, especialmente no serviço de saúde, narrativas sobre o impacto na educação. Não são só os sonhos que estão sendo negados, é o direito ao presente que está sendo fortemente abalado. Então, eu queria reforçar de que há necessidade de ter uma resposta imediata. A gente está empenhado em tentar colaborar. A Assembleia Legislativa como um todo, né, a gente da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário, mas a Assembleia Legislativa como um todo está empenhada em contribuir para uma saída, para que a partir de fevereiro a população não sofra mais. Pelo contrário, o que a gente quer é solução. E, no mais, um bom dia a todas e todos e respeito a Paquetá. Respeita Paquetá. Respeita Paquetá. Respeita Paquetá. E agora, para encerrar a nossa audiência, eu ia passar a palavra para a representação da prefeitura, que jamais vem. Então, uma sonora vaia, entendeu? A ausência sistemática da prefeitura. Obrigado a todos e todas. Não é brincadeira, num sábado de manhã, a gente juntar aqui 200 pessoas para tratar de um assunto desses.